Por que você sente que precisa agradar a todo mundo? Vamos descobrir a verdade sobre isso. Hoje em dia a gente já tem conteúdos na internet que falam da síndrome do cara bonzinho, onde está falando do comportamento atual daquela pessoa que não aprendeu a desagradar a outra porque tem um medo de ser rejeitado. Mas a gente não questiona de onde esse comportamento nasceu. Por que que esse cara é um adulto formado, que tem faculdade, tem isso, tem aquilo, só que não sabe dizer não e só se prejudica com isso? É um cara que tem um medo de rejeição gigantesco. Aonde que nasceu? Começou na infância. E aqui eu vou começar a discorrer um pouco sobre isso. Se eu não agradar, eu não serei amado. Essa é uma frase onde a gente entende a criança que sentiu o sentimento de abandono e rejeição vai fazer tudo para não ser rejeitada. Então ela sabe a cara que a mãe faz quando fica chateada com o filho. Então ele vai procurar ali se posicionar e fazer tudo que a mãe gosta, porque ele não quer sentir o sentimento de rejeição que ele já sentiu com o pai. Entendeu? Não quer. Então ele vai procurar ser um filho perfeito. Aquela velha frase: meu filho nunca me deu trabalho. Ele simplesmente só tinha um trauma e ele não queria sentir aquela dor, aquela rejeição com a mãe, certo? Então, se ele não te deu trabalho, preste um pouco mais atenção nele, dê um pouco mais de atenção para ele, mesmo que ele seja um adulto. Faça mais perguntas, conheça mais a ele, porque tem muitas coisas que elas não são faladas, mas elas não é porque não foram ditas que não estão lá. Então, o medo de desagradar, o medo da rejeição começou desde cedo. Agora, quando a gente vai falando da vida de adulto, a gente tem também medo de afastar as pessoas, tem o medo de ficar sozinho, a gente tem medo de desagradar. Então, a criança que cresceu dessa forma, ela vai replicar esse modelo de comportamento em vários estágios da vida, seja com as suas amizades. Então nem sempre as suas amizades vão ser boas, porque ela não aprendeu a ter um filtro, porque ela não sabe dizer não. Ela aceita tudo. Ela aceita. Eu lembro de brincadeiras que já fizeram comigo na escola, que foram brincadeiras de mau gosto e ainda assim eu entrei, eu participei porque eu não sabia dizer não. Não me ensinaram que eu podia dizer não, que eu não e eu só queria ser aceito, entendeu? Então são comportamentos que só vão evoluindo e a gravidade dele vai ficando cada vez maior. Então, na vida de marido, na vida de adulto, eu vou falar mais um pouco na vida de marido. A minha liderança é falha se eu não aprender a desagradar a minha esposa às vezes. Vai chegar um momento que eu preciso tomar alguma decisão, que eu preciso falar para ela alguma coisa que vai desagradar, e eu sei que ela pode ficar chateada com isso, mas eu sei que é o melhor para a família. Eu sei que é aquilo que precisamos fazer. Eu sei que é aquilo que precisa ser corrigido. Então, se eu estou vendo que tem uma situação que eu posso contribuir, que ela é necessária ser falada, mas eu tenho medo de ser rejeitado, eu não vou me posicionar. E assim surge a geração de homens omissos dentro do lar, que querem a paz a todo custo. Então, se você deseja ter paz a todo custo, você vai ser um homem omisso, um marido omisso, um pai omisso, um amigo omisso, porque você não vai querer desagradar e nem perder uma amizade, simplesmente porque você tem uma personalidade, porque você tem um entendimento do que é certo, e se você vê a outra pessoa fazendo algo errado, você vai se distanciando sutilmente, mas você não a confronta falando que ela está errada. Você vai ser omisso, porque você está vendo o erro, mas você finge que não está vendo. Então, o simples fato de eu ter medo de desagradar as pessoas pode me fazer ser um amigo que não confronta quando necessário. E como é que você sabe se uma amizade ela é verdadeira ou não? Quando aquela pessoa pega no seu pé porque ela te ama. Quando ela te confronta é porque ela te ama. Então, se você tem medo de desagradar o seu amigo, se você tem medo de desagradar a sua esposa, se você tem medo de desagradar o seu filho por causa dos seus traumas, por causa do seu passado, viu? Eles não têm nada a ver com o seu passado. Como diz a minha esposa, o passado já passou. Entendeu? Então, se eu preciso liderar, eu preciso aprender a desagradar em um momento ou outro. Se eu preciso ser um marido,
Se eu preciso ser um provedor, eu preciso trabalhar, eu vou precisar fazer o meu trabalho e nem sempre vai ser algo de comum acordo, entendeu? É o melhor para a família? É o melhor para nós? Então é isso. Essa é a decisão. Vamos fazer. E assim vai, tá bom? Isso não quer dizer que o marido ele está sendo autoritário, mas tem momentos que ele precisa para proteger o lar, entendeu? Tem várias situações. Eu vou contar a mais recente, é onde eu falhei. Eu falhei. Tem uma colega nossa, amiga nossa da igreja, que ela veio aqui em casa ficar aqui com a minha esposa, conversaram bastante de negócios, ela está empreendendo no ramo de joias e semi-joias. E aí aconteceu uma situação. Ela chegou de tarde e aí ela foi embora de madrugada. Só que quando já era umas 10h30, eu já estava um pouco preocupado com o horário. Falei, ó, tá começando a ficar tarde. Mas eu não me posicionei, eu não falei nada. E o que que eu fiz? Eu fui um marido omisso. Eu fiquei calado. E no fim da história, o pai dessa moça, ele dormiu e ela não conseguia ligar para ele. Aí ela não ia pegar Uber, ela pediu para que a gente a levasse até a casa dela. Não tem problema. Só que eu poderia ter evitado uma situação que eu vou contar para você. Quando nós fomos levar ela, apareceu duas motos que estavam meio que tentando rodear a gente. A princípio, entendeu? Foi a primeira impressão que a gente teve. Passou uma moto que ela foi para frente do carro, a outra estava atrás. E aí eu acelerei e saí da... a gente estava quase na frente da casa dela. Olha a situação que chegamos. Simplesmente porque eu fui omisso. Simplesmente porque eu não me posicionei. Simplesmente porque eu sabia que eu ia desagradar minha esposa em um momento que ela estava ajudando a, a amiga dela. Minha esposa se sente muito feliz em estar ajudando e dividir esse momento com as amigas que ela tem, mas eu fui omisso. E a gente poderia ter o carro roubado, a semi-joia roubada, o celular roubado, fora hematomas caso tivesse algum tipo de agressão, ou fora perder a vida. Simplesmente porque eu não me posicionei e falei assim, gente, é melhor a gente já caçar cada um o seu canto para não ficar tarde, para não ficar arriscado para ninguém. Então, são situações que o medo de desagradar as pessoas nos prejudica. Eu não queria cara feia da minha esposa, logo eu fui um cara omisso, logo eu precisei levar de madrugada, e nessa situação que eu poderia ter evitado, eu não evitei. E aí eu fui levar e poderia ter perdido muitas coisas nessa viagem, digamos assim. Mesmo que fosse a 5 minutos daqui de casa, entendeu? Então você consegue entender que esse tipo de comportamento ele prejudica muito e que ele veio lá da infância? E se ele veio lá da infância, a gente também tem que entender que muitos comportamentos, a raiz é a vaidade, é o pecado, entendeu? E a única forma que a gente tem de conseguir mudar os comportamentos é mudando a rota. Como é que a gente vai mudar a rota? É decidindo, eu não vou mais me comportar desse jeito. Eu não vou mais errar nesse erro aqui. Ah, então vamos lá. Eu até fiz um combinado novo com a minha esposa. Qual combinado foi? Olha, se eu ver que estamos com visitas em casa, está ficando muito tarde, eu vou pedir para que elas se retirem e vão para casa delas porque está ficando tarde, para a segurança de todo mundo. É o melhor a se fazer. Ponto. Vou desagradar talvez? Vou desagradar, mas é o necessário. Então esse vídeo aqui é um vídeo onde você aprendeu um pouco sobre a síndrome do cara bonzinho que não sabe dizer não, que na verdade foi uma criança negligenciada pelo pai. E agora você está reconhecendo e você está entendendo que no passado você tinha essa dificuldade. E essa dificuldade, se ela permanece até o dia de hoje, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. Então, como eu sempre falo, vá a uma igreja, busque ler a Bíblia. Eu estou lendo livros também, O Marido Federal, onde eu estou aprendendo comportamentos que eu devo ter para conseguir liderar minha casa. E nesse livro aqui ele já fala que eu preciso desagradar a minha esposa se for necessário, se for o melhor para a minha família, entende? Então, esse vídeo aqui é sobre paternidade. Esse vídeo aqui é para te ajudar a dar um rumo na sua vida, porque muitas das vezes você está estagnado e não sabe por quê. Bora mudar a rota.